E aí, pessoal? Meu nome é Felipe Coelho, eu faço parte do time de investidores da ABC Ventures e eu vou falar hoje um pouco de neurociência aplicada a vendas. O tema do nosso conteúdo é entender como o cérebro do adulto aprende vai te fazer vender mais. E antes de entrar, um pouquinho ali em como que esses dois assuntos se correlacionam, eu vou falar aqui um pouquinho da minha trajetória e por que eu trabalho no fundo de investimento, mas estou aqui hoje falando de vendas. Como eu disse, meu nome é Felipe Coelho, sou formado em administração. Uma das minhas primeiras experiências com vendas foi na Resultados Digitais, empresa de tecnologia, marketing digital e vendas. E atualmente eu trabalho na ABCD. A ABCD é um fundo de investimento no early stage, onde a gente, além de aplicar o capital, a gente ajuda as empresas a construir a estratégia de aquisição. Então, algumas empresas do nosso portfólio, MeTime, Movidesk, Aegro, Leads2B, EskSwitch, Swap, Conta Simples. Então, o meu trabalho no fundo, além de selecionar empresas e trabalhar ali no dia a dia do investimento, é acompanhar o nosso portfólio nas estratégias de aquisição. Então, essas são algumas das empresas que eu trabalhei ativamente na construção da estrutura de vendas. Também tem um curso de vendas consultivo chamado Mapa do Vendedor. Deixei o site aqui, mapadovendedor.com.br. Ele tem como objetivo trazer ali para o vendedor o nivelamento técnico do que é preciso ser feito ali para gerar valor, construir senso de urgência, enfim, para construir ali um processo consultivo e conduzir, esse prospect do ponto A ao ponto B. A gente vai falar um pouquinho mais disso ali para frente. E a gente tem esse curso ali no formato digital. Quem quiser conhecer mais e aprofundar no conteúdo, é só depois acessar o site. Pessoal, indo diretamente ao ponto aqui, porque o nosso tempo é curto e o tema é complexo, Andragogia, o que é isso? E por que isso tem uma relação com vendas? Então, a definição que eu escrevi é uma abordagem de aprendizado voltada para adultos, com metodologias para visualização dos objetivos, então dos objetivos de aprendizado, aplicação prática e posicionamento do interlocutor, da pessoa com quem você está falando, a pessoa que representa o outro lado dessa relação, como protagonista do processo. E aí a gente pensa, poxa, o que isso tem a ver com vendas, Então, andragogia e vendas, olha a parte que eu grifei aqui. Primeiro, que é a abordagem de aprendizado. Então, muitas vezes, a gente está ali trabalhando com vendas e esquece que a pessoa do outro lado, ela não tem o mesmo grau e a mesma maturidade que a gente. E a gente começa a falar, tem um discurso que até faz sentido, que é bem treinado, mas a compreensão do outro lado é baixa. Então, a andragogia é uma abordagem de aprendizado que é voltado para adultos. E olha para vocês verem como que, de vez em quando, ao longo do nosso processo, a gente leva a nossa relação comercial para algo unilateral. A gente fala, a pessoa do outro lado escuta, até faz sentido, e isso lembra até a sala de aula, que é aquele processo de aprendizado para criança, onde uma pessoa estabelece uma relação de conhecimento e transfere esse conhecimento para outra. Então, a andragogia propõe que esse processo seja feito de uma forma um pouco diferente, que não seja ali unilateral, com metodologias para a visualização dos objetivos. Então, um dos insights que a gente traz aqui hoje é que o adulto aprende e compreende quando ele entende os objetivos, entende os objetivos do objeto do aprendizado. Então, se você está no longo do seu processo de vendas e vai fazer uma pergunta de implicação e vai fazer um diagnóstico e entender mais sobre o cliente, é preciso sempre amarrar e mostrar para ele qual que é o objetivo, o que ele ganha ao longo daquele processo, o que ele aprende ao longo daquele processo. A aplicação prática, protagonista do processo. Então, o processo de aprendizado para adultos, ele é melhor absorvido quando a pessoa entende na prática como que aquela teoria funciona. Então, isso obriga ali que o vendedor traga a pessoa para um campo mais prático, que saia ali do campo da teoria, do campo ali da fala, e se você consegue trazer ali o prospect para botar a mão na massa, ele de fato se torna protagonista do processo, e uma vez que ele é protagonista nesse processo, quando chega lá no final, é muito mais difícil
ele não comprar, porque ele se sente parte daquela construção de valor. Então, pessoal, a principal relação que a gente tem ali, né, quando a gente fala de andragogia, né, e vendas, é porque o processo de vendas nada mais é do que uma relação entre duas partes. E entender como a outra pessoa assimila informações, né, como a outra pessoa absorve e aprende, ajuda a gente a ter um processo mais profundo, um processo mais consultivo e de alto valor agregado. Pessoal, para isso a gente precisa lembrar, né, que quando a gente está falando com outra pessoa, a gente está procurando na venda conduzir ela do ponto A, que é o ponto que ela se encontra, o grau de concepção que ela tem do problema dela, até o ponto B. Quem me acompanha já sabe que eu sempre trago esse frame para mostrar o que acontece na cabeça do indivíduo ao longo do processo de vendas. Quando a gente está ali, né, com SDR, com o pré-vendedor, né, e faz uma conexão, ou até mesmo com o vendedor, a pessoa está satisfeita, neutra ainda, ela tem uma consciência que ela tem um problema, mas não é o momento da gente falar da gente ainda, né? Quem estuda vendas, ele sabe que primeiro a gente tem que entender o outro. Por quê? Porque nesse momento a pessoa geralmente está neutra, está satisfeita com a situação dela, e isso cria uma situação onde ela fica na defensiva. Então é muito difícil ela mudar, muito difícil ali ela avaliar até o que você vende, porque ela ainda está fechada para aquele processo. Quando a gente consegue fazer uma avaliação, né, de qualidade, um diagnóstico, entender ali a situação do outro, né, que até prepara, né, o nosso trabalho para demonstração, a gente consegue deixar aquela pessoa consciente, preocupada, curiosa, né? Quando a gente faz a aplicação do que a gente vende para aquele problema que a gente identificou e mostra, né, o impacto financeiro, o impacto em tempo, né, a gente consegue conduzir a pessoa para o estado crítico, para a crise. Né? E é estado de crise, é não deixar, não quero dizer deixar a pessoa em crise, mas deixar naquele momento que ela tem uma alta probabilidade de mudança, aquele momento que ela pensa, poxa, não posso continuar fazendo as coisas da mesma forma. Então, pessoal, esse slide aqui, ele procura introduzir o nosso tema para a gente entender que ao longo do processo de vendas, a gente começa uma baixa probabilidade de mudança, que a gente vai chamar do nosso ponto A, nosso ponto de partida, que quando a gente encontra e tem a primeira relação com o prospect, e conduz ele para o ponto B, de alta probabilidade de mudança. Então a gente tira a pessoa de satisfeita, neutra, consciente, quando a gente fala de inbound, né? Afinal, ela já sabe do problema, em preocupado, num estado crítico, naquele momento ali que ela tem uma alta probabilidade de mudança, que a gente chama de estado de crise. Então a gente vai entender, né, ao longo do nosso conteúdo hoje, como fazer esse processo de conduzir a pessoa do ponto A ao ponto B, num aspecto um pouco além, né, do processo de vendas e que é mais importante do que qualquer metodologia comercial. Tudo isso tem como objetivo melhorar suas taxas de conversão e, consequentemente, fazer o vendedor vender mais. Muitos vendedores se prendem, né, a metodologias de vendas, spin selling. Olha que eu tenho até um podcast no ar falando da técnica, adoro, sou um estudioso do spin selling, técnicas de negociação, mas tudo isso antes de fazer o básico bem feito. Então, antes da gente aplicar, né, PNL, da gente aplicar ali uma técnica de negociação, da gente tentar fazer perguntas ali baseadas no spin, a gente precisa entender que a venda é uma relação entre duas, no mínimo duas partes, onde a gente precisa conduzir a pessoa do ponto A para o ponto B. Mas a gente já viu ali que como a gente está falando com adultos, a gente não pode conduzir de uma forma unilateral. A gente precisa fazer com que a pessoa seja um protagonista e se autoconduza. Então a gente constrói esse caminho. Vamos falar um pouquinho na prática como que isso acontece. Todo processo comercial consultivo carrega um aspecto lógico entre duas ou mais pessoas. Então eu expliquei, esse aspecto lógico é justamente a pessoa perceber que a situação que ela se encontra tem um impacto nos recursos, em tempo, dinheiro, né? Então uma autopercepção de que aquela situação tem impactos negativos na operação, na empresa, né? E entender também que a sua proposta de valor se acopla de determinada forma àquele contexto, àquele problema, e traz uma nova realidade. Então esse é o aspecto lógico, né? Conduzir do ponto A para o ponto B,
gerando valor e ajudando a pessoa do outro lado a perceber o contexto, o cenário que ela se encontra e os pontos que ela precisa mudar. Então, pessoal, como eu falei, eu acredito muito que esse tipo de conteúdo é mais poderoso que qualquer metodologia de vendas, porque ele procura orientar no básico bem feito, no que todo vendedor deveria trazer para o processo para conseguir melhorar suas taxas de conversão e realmente aprofundar. Então, para quem é vendedor ali, que sente que precisa se aprofundar melhor, precisa conversar de igual para igual, precisa ali ser valorizado, que fica com vergonha na hora de entrar em contato e fazer o follow-up, esse tipo de conteúdo aqui pode te ajudar muito, porque ele traz insights poderosos, né, para conseguir fazer com que a pessoa do outro lado se engaje no processo e seja o verdadeiro protagonista, né, na condução desse caminho que eu já citei. Pessoal, então a gente vai trazer algumas dicas, eu vou trazer ali qual que é o aprendizado, né, o que a neurociência diz ali sobre determinado tema, né, e vou trazer a aplicação prática em vendas. Então, algumas dicas, sendo que a primeira é a conexão para a construção de um ambiente seguro. Então, quando a gente entra em contato, né, com uma empresa, né, a gente tem aquele primeiro momento, que na minha opinião é um dos momentos mais difíceis, onde a gente vai se conectar com a pessoa do outro lado. O que os estudos dizem aqui é que no momento inicial, quando começa aquela relação, existe uma barreira. A pessoa do outro lado não necessariamente está à vontade para abrir ali a informação, para abrir os pontos fracos, que são justamente o que vão destravar o nosso processo comercial. Aqui a gente tem um estudo que procura trazer, pessoal, qual que é, né, um gráfico aqui, a dinâmica da reunião de avaliação, daquele momento que você entra em contato com o prospect e vai entender mais sobre o contexto dele, da reunião perfeita. Então a gente tem uma série de insights, mas a gente vai se atentar aqui. Quem quiser saber mais, esse estudo é da Gong, e no nosso curso a gente também fala ali sobre todo o processo, com todos os 6 insights que esse gráfico pode trazer para a gente. Mas o que a gente quer trazer aqui é justamente esse começo. Aqui, ó, em azul, é o que o vendedor fala. Em laranja, é o que o prospect fala. Então, a pessoa atende, né, quando a gente faz uma ligação, uma venda remota, e a gente percebe que existe uma troca, que está sendo chamada aqui de rapport inicial. Então, é justamente sobre esse ponto aqui que vai determinar toda a dinâmica do processo, toda a dinâmica da sequência do processo, que é o objeto da nossa lição número 1. Ninguém compra de quem não gosta, ninguém compra ali se não confia na empresa. Então é muito importante que no começo da sua reunião, seja ela uma conexão ou até uma avaliação, porque você precisa reconectar, né, e fazer algumas validações, que você traga essa dinâmica aqui. Então é muito interessante que você procure estabelecer uma troca, um quebra-gelo, né? Converse ali antes de entrar nos problemas de negócio, sobre algo que seja relevante. Não adianta também falar sobre problema X, problema Y, se não for relevante ali, né? Não vale aqui o encher linguiça, mas conseguir estabelecer uma troca antes de aprofundar num problema de negócios. Então, se você entra numa ligação e começa a investigar de primeira, não necessariamente você tem um ambiente seguro para construir aquela relação. Então, a primeira dica aqui, pessoal, está relacionada à construção de rapport e este ponto amarelo aqui, que é o insight também, que faz toda a diferença. O vendedor, no momento que ele entra em contato com o prospect, ele precisa ter algo bom demais para falar, a ponto que ele não possa ser ignorado. Então, se ele vai entrar em contato com uma empresa de determinada indústria, ele vai lá, entra no processo de ligação e começa aquele quebra-gelo. O que ele pode falar de tão relevante para a pessoa pensar do outro lado? Poxa, esse vendedor, essa vendedora entende do que está falando, vai trazer insights, vai agregar aqui para a minha reunião, né? Então, isso pode ser uma espécie de case, uma espécie de contextualização onde você fala, poxa, a gente está te ligando porque a gente percebe que a sua empresa tem determinadas características que se assemelham aqui em empresas da nossa base, que atingem determinado valor, por isso que a gente está, determinado resultado, né? Por isso que a gente está fazendo uma investigação aqui de qual que é o seu contexto, né? Para entender ali o potencial que você tem de alcançar essa mesma economia, esse mesmo resultado. Então é muito importante que além da troca, né, no começo,
a gente tenha um plano, né, para que a pessoa do outro lado se sinta motivada a começar a falar. Então, olha o comportamento. Quando o vendedor ele traz aqui a pergunta e contextualiza, a pessoa do outro lado começa a entregar informação. Ela abre ali os primeiros problemas, como que está a situação do time ou da área no momento. Na prática, como que a gente faz isso? Através de preparação. O vendedor, pessoal, não adianta ele chegar na ligação, e mesmo que ele precisa fazer 2 dezenas de ligação por dia, chegar e tentar fazer no automático. Então, o que eu recomendo para vocês é que a cada venda, a cada processo comercial, vocês tenham esse ponto grifado em amarelo aqui, anotado no CRM, anotado no caderno, então que vocês consigam, né, justamente traçar esse plano antes da call. Então você vai precisar quebrar ali o gelo, né, construir aquele rapport inicial, mas trazer algo bom demais, algo relevante demais para não ser ignorado. Parece simples, mas poucos vendedores fazem, né? E quando você traz e demonstra já no começo, né, que você se preparou, que você fez uma pesquisa, que você trouxe um case relevante, né, que nem a pergunta que eu exemplifiquei ali, onde você traz uma relação entre a empresa que você está falando e uma empresa que é um case de sucesso de vocês. Quando vocês trazem isso e conseguem fazer este efeito, né, de fazer uma pergunta e a partir daí a pessoa se abrir, trazer as informações com qualidade, você muda toda a dinâmica daqui para frente. Então você constrói o ambiente necessário para que você consiga conduzir, né, o seu processo, as suas perguntas com qualidade. Então tem muita gente que fica estudando, né, técnicas de fechamento, técnicas de negociação, mas esquece que quando você aplica ali essas técnicas, né, a gente está falando do meio do funil para frente. Então o mais interessante, né, é que você comece a aumentar a qualidade do começo do seu funil, porque tudo que vem na sequência, né, sofreu o impacto desse começo. Então, se eu fosse dar uma primeira dica, né, do primeira parte do processo de vendas cuidem do início do processo, se preparem para a ligação, porque você vai construir uma dinâmica de uma forma muito mais segura, muito mais aberta, você vai se sentir mais seguro porque está mais preparado e a pessoa do outro lado também vai valorizar mais o que você tem para falar. Pessoal, a gente vai falar aqui agora sobre a dica número 2, que nós somos, né, o ser humano é mais sensível ao cenário de perda e, consequentemente, à economia. Então, o que a gente quer dizer com isso? Quando a gente trabalha ali nas vendas, né, principalmente na etapa do diagnóstico, da apresentação, a gente sabe que o que a gente vende pode gerar uma economia, né, economia de tempo, economia de gente, né, uma economia de dinheiro, e pode, eventualmente, dependendo também do que se vende, ajudar a empresa a aproveitar oportunidades de crescimento. Então, ajudar a empresa a se digitalizar, a ter um sistema ali e estar mais preparada para as mudanças de mercado, né? Então, essas oportunidades trazem para a empresa autonomia, adaptabilidade, maior controle, segurança para os momentos de crescimento, né? Então, a nossa proposta de valor, né, de vendedores consultivos, ela procura superar gargalos. E, como bons vendedores, a gente precisa trabalhar os dois cenários, né? Onde a pessoa entende, né, entende ali o seu contexto e percebe que a situação atual dela ela desperdiça tempo, gente, dinheiro fazendo daquela forma e entendendo justamente como que a nossa solução impacta em cada um desses recursos chaves. Como bons vendedores, a gente transita pelos dois. Mas o insight aqui procura trazer que se o que você vende, seja uma tecnologia, um serviço, tem um impacto e gera economia de tempo, gente e dinheiro, esses são os que vão ser mais impactantes na hora de conduzir ali e construir, né, aquela jornada junto com a pessoa do outro lado. Então, cada uma das funcionalidades, cada uma da proposta de valor de vocês, é possível, né, mensurar o tempo que se economiza, é possível mensurar a dinâmica que aquilo lá muda em relação aos recursos humanos, a forma de fazer. É possível exemplificar essa lógica de economia e de dinheiro?
Caso isso seja possível, pessoal, esses são os gatilhos mais poderosos. Então, ao longo do seu processo, quando você faz investigação, quando você faz as perguntas, é muito importante que você chegue, né, até o grau onde a pessoa exemplifica e ela fala como aquela situação dela, né, aquela oportunidade que você enxerga, né, afinal você está falando com a pessoa ali do outro lado para vender, como que aquela situação dela impacta negativamente em tempo, como que aquela situação dela lá faz com que ela utilize mal os recursos humanos, que as pessoas façam o processo de uma maneira pouco inteligente, como que aquilo lá se correlaciona com uma perda de dinheiro. Então, a maioria das soluções, né, que estão disponíveis no mercado hoje, que tem vendedores consultivos, ela tem um impacto muito significativo aqui. Então, quando existe, né, e dependendo do modelo de negócio vai ser mais em tempo, mais em gente, mais em dinheiro, isso não importa muito, desde que ele seja relevante. Quando esse impacto existe, é trabalho do vendedor fazer as perguntas para que a pessoa do outro lado perceba esse impacto e depois, ao fazer a demonstração, que ela mostre como que a solução trabalha gerando economia, né? Gerando economia de tempo, uma melhor utilização das pessoas, uma economia de dinheiro. Então, quando a gente tem ali um cenário, né, de impactos que trabalham economia, perda, se o que você vende ajuda nisso, aposte, mensure e trabalhe ativamente com profundidade em cima desses gatilhos. Os outros também são bons, né? Se o que você vende ajuda a empresa a ter autonomia, adaptação, segurança e controle também é bacana, mas a gente percebe que esses recursos, eles são mais interessantes depois que a pessoa do outro lado percebeu como que você ajuda ela a economizar, como você ajuda ela a gerar um resultado, né, em cima do que ela já investe. Então, esses são legais, mas eles só são, né, correlacionados com a taxa de conversão depois que você exemplificou esses daqui de uma forma mais profunda. Pessoal, dica 3, curva de esquecimento de Ebbinghaus. O que significa isso? Né? A curva de esquecimento, ele é um dos princípios da andragogia e que mostra que, principalmente nos dias de hoje, né, onde os estímulos são muitos, que depois da transferência de aprendizado, então depois do processo de vendas, né, 10 minutos depois a sua absorção já cai ali para próximo de 50%. 24 horas depois, já cai para 20%. Né? Uma semana depois, 10, um mês depois, já vai próximo de 0. Então, quando você transmite aquele conhecimento, você conduz a pessoa, né, daquele ponto A para o ponto B, a gente muitas vezes sai ali da ligação com a sensação de dever cumprido. Mas a pessoa do outro lado, ela tem uma série de problemas, ela tem um contexto muito diferente do seu. Então, a partir do momento que ela sai da ligação com você, ela começa a esquecer, né? Então, essa é a curva de esquecimento. E ela traz, né, a contrapartida. Poxa, como que a gente faz para reter? Né? Como que a gente faz para reter, uma vez que essa curva de crescimento ela é tão acentuada? Né? Então, esse estudo, ele mostra que se você tem uma lembrança 1 hora depois sobre o que foi tratado, a pessoa já tem um grau de absorção maior. Se 24 horas depois você consegue reforçar aquilo que foi falado, né, a pessoa tem ali uma curva ainda melhor. 1 semana depois, naquele follow-up, novamente, né, até que a pessoa tenha uma absorção daquele problema de uma forma muito mais intensa. E aí, o que a gente vê no mercado? O vendedor faz o processo dele de vendas e depois de 1 semana ele vai entrar em contato. Né? Então, a pessoa do outro lado já diminuiu a percepção de valor da pessoa do outro lado. Né? Ela já esqueceu de muitas coisas que você falou. Então, o que esse estudo traz de insight para a gente? O que a gente pode fazer na prática? Poxa, fez uma ligação, né, e uma venda alinhada, consegue formalizar por e-mail os pontos-chave que você identificou como problemas da gestão, da estrutura, do objeto que você está trabalhando? Né? Você consegue mandar algum tipo de conteúdo ou algum tipo de informação que ajude a pessoa a lembrar de você e fazer algo na prática 24 horas depois? Para que quando você chegue daqui 1 semana, a pessoa não tenha passado 7 dias sem pensar em você. A chance de você ligar lá 7 dias depois e ela fala, poxa, eu não consegui olhar ainda, é muito grande. Né? Então a provocação é,
o seu processo de vendas acaba na ligação, você está perdendo oportunidades. É bem interessante que no final do dia você seja lembrado, que ao longo ali da semana você agregue valor, para que quando você vá fazer o follow-up, você tenha um bom motivo para falar com a empresa. Muita gente me pergunta, poxa, Felipe, como fazer follow-up? Como construir senso de urgência? E não tem como você construir um senso de urgência com qualidade se ao longo do processo você não agregou valor, você não deixou um bom motivo para entrar em contato depois. Então, pessoal, 1 hora depois da sua ligação, né, no contexto que isso faz sentido, 24 horas depois, existe algo que você pode mandar para fazer com que a pessoa avance na jornada, algum conteúdo, alguma tarefa no trial, tudo isso pode ser relevante e fazer a diferença para fazer com que a pessoa do outro lado realmente entenda a profundidade e o impacto daquilo que está se falando. Se você consegue fazer isso, o desafio é fazer algo relevante, né? Não pode fazer qualquer coisa. Quando você entrar em contato para falar sobre fechamento, para fazer o follow-up, você tem sempre um bom motivo para falar com a pessoa. E ela também sente aquela sensação, até às vezes de gratidão, porque a compreensão dela é mais intensa, ela percebe, ela valoriza aquela sua dica, porque o que você falou faz sentido para o contexto dela. Pessoal, nossa quarta e última dica, e que eu acho que simplifica tudo que a gente procurou trazer aqui hoje. Para fazer um processo de vendas consultiva, quando a gente fala de adultos, o prospect tem que ser um protagonista do processo. Se você está falando demais e a pessoa só ouvindo, está errado. Se você faz a implicação e fala, poxa, fulano, tá vendo como esse problema seu impacta na sua geração de receita, impacta na sua produtividade, está errado. Porque por mais que esse raciocínio seja óbvio, você precisa fazer perguntas para que a pessoa do outro lado chegue a esse raciocínio. Está errado o que eu digo ali, está aquém do potencial que você pode fazer para alcançar uma taxa de conversão alta, né? Então, quando você coloca a pessoa do outro lado para pensar, para raciocinar, faz as pausas, você coloca ela como protagonista do processo. E aí a gente traz a pirâmide do Glasser, né, que é outro estudioso de andragogia, que vocês já devem ter se esbarrado ali em algum momento. A nossa absorção de aprendizado é de 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, né? Então, a maioria dos processos de vendas, olha, eles ficam aqui. Você até manda um conteúdo para a pessoa ler, mas é muito baseado na fala, na sua demonstração. E essa aprendizagem aqui, pessoal, ela é superficial. Quando a pessoa vê e ouve, quando você traz discussões que são relevantes, que são só possíveis se você entrar numa esfera de negócios, você vai ter que falar sobre o negócio do outro, não sobre o que você vende, né? Quando você discute em alto nível, quando você passa uma tarefa legítima para a pessoa fazer e avançar na jornada, né? Quando a gente faz tudo isso, e quando você ensina a outra pessoa, mas sem ser esse ensino unilateral, mas aquele legítimo que faz com que ela perceba a situação e aprenda ali, né, ao longo do seu processo de vendas, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ser muito mais profundo e a pessoa do outro lado se sente um coparticipante dessa nova realidade. É muito mais difícil ela chegar no final do processo e falar que não tem interesse ou que vai deixar para depois, porque ela construiu aquilo torna-se importante para ela. Então, minha provocação aqui é quanto dos processos de vocês saem da fala, né, da transferência de conhecimento, onde a pessoa do outro lado só ouve, né, sai ali da demonstração e da tela do seu computador. Então, o questionamento aqui é: construam oportunidades e ganchos, tarefas, calculadoras, materiais que vocês possam fazer com que a pessoa olhe ali, reflita, traga as discussões para dentro. Então, saiam desse campo unilateral. Quando a gente sai desse campo unilateral e consegue fazer com que a pessoa do outro lado escreva, interprete, né, identifique, revise, né, a gente consegue uma absorção muito maior. E é isso que faz com que as taxas de conversão aumentem, porque a pessoa do outro lado se sente parte, aquilo faz sentido para ela. Então, pessoal, eu trouxe essa frase aqui: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. O conteúdo de andragogia ali, apesar de ser um tema relativamente novo, vocês veem que ele é lógico. E a provocação aqui não é a compreensão do conhecimento, não é a compreensão
aqui da teoria, mas o que você consegue pegar dessas dicas que eu passei e trazer para o seu próprio processo. Então, o que você vai fazer de diferente ali para agora? Se você olhar, a gente tem 4 dicas que podem ser facilmente aplicadas, e eu garanto que se você fizer a aplicação, conseguir entender a lógica por trás de cada uma das dicas, você vai conseguir sair daqui um vendedor melhor do que você entrou. Mas tudo depende da prática. Sem a prática, a gente não sai muito do lugar. Espero que vocês tenham gostado. Para quem quiser aprofundar nesses temas, entender mais ali sobre a venda consultiva com profundidade, não deixe de acessar ali os links, os meus conteúdos, tem bastante coisa disponível na internet. Vou adorar receber o feedback de vocês por uma das redes. Um grande abraço.